21 dias para mudar a sua vida. Fé, gratidão e compromisso. Essa é a nossa nova série de mensagens. Eu convido você a caminhar com a gente nesses próximos 21 dias. Acompanhe as nossas mensagens, assista aos filmes que estaremos recomendando, siga nas redes sociais as nossas proposições bíblicas diárias que vamos compartilhar nestes 21 dias e descubra o que pode mudar a sua vida. Multiplicam-se os estudos científicos sérios que reconhecem o impacto da fé sobre a vida das pessoas. A Organização Mundial da Saúde reconheceu que a fé tem impactos positivos diretos na saúde física, emocional e psicológica das pessoas. Assim, a ciência parece confirmar um dos principais ensinos da Bíblia sobre a fé, ou seja, a fé remove montanhas. Observe, a fé pode mudar a sua vida. Uma pesquisa recente constatou que 84% das pessoas do mundo dizem ter fé. E no Brasil, o índice é ainda maior. É muita fé, não é mesmo? E toda essa fé tem feito alguma diferença? Ela tem removido todas as montanhas de dor e sofrimento, injustiças e desentendimentos entre pessoas, grupos e nações em nosso mundo. Um casal tem frequentado diferentes igrejas por mais de 10 anos. Os filhos, no entanto, não acompanham os pais. Perguntados pelos motivos, um dos filhos respondeu: enquanto a fé do pai e da mãe não mudar alguma coisa aqui em nossa casa, deixa quieto. Qual é o problema aqui? Faltou fé? A fé é pequena ou a fé é fraca? Ou o problema estaria na doutrina das igrejas que eles frequentam? Pesquisas entre evangélicos constataram que o principal motivo que faz pessoas mudarem de igreja são outras pessoas. Pessoas olham para outras pessoas e observam que a fé e a vida não combinam e concluem que alguma coisa está errada com a doutrina, com a ortodoxia da igreja que frequentam. E assim vão mudando de igreja em igreja, porque percebem que na vida de muitas pessoas, fé e vida não combinam. Uma experiência passada minha. Conheci um homem de meia idade, ativo, líder da igreja, referência para muitos na comunidade. Sem que ninguém esperasse, ele resolveu deixar a esposa e o filhinho e se relacionar com outra mulher, bem mais jovem. Quando eu o questionei a respeito da coerência entre fé que ele dizia ter e sua atitude, que estavam num claro descompasso, me surpreendi com a sua tentativa de justificar a sua atitude. Ele disse: pastor, não mistura as coisas. Fé, graças a Deus, eu tenho muita. Mas fé é uma coisa, relacionamento é outra bem diferente. Um dos principais livros da Bíblia é uma carta. Ela se chama Carta de Tiago, porque foi escrita por um homem chamado Tiago, irmão de sangue de Jesus. Ele era o líder principal da primeira comunidade cristã da história, a comunidade de Jerusalém. Naquela comunidade, muitos se orgulhavam porque achavam que estavam salvos, mas a vida deles não era condizente com a salvação que eles diziam ter. Eles diziam amar a Jesus, mas tinham muitos problemas. Uns com os outros, em casa. Eles diziam ter fé, mas nem sempre essa fé combinava com a vida. Entre eles havia adultérios, divisões e muitos lidavam muito mal com o dinheiro.
E Tiago, ao escrever para a sua gente, ele diz, em outras palavras, que o problema deles não estava com a doutrina, com a ortodoxia, mas o problema estava com a prática, com a vivência, aquilo que a gente chama de ortopraxia. Veja o que Tiago escreve. Meus irmãos, o que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não provar isso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém, pois a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Meus amigos, a fé que remove montanhas, certamente não é aquela fé que 84% da população mundial diz ter. A fé que transforma pessoas é a fé que nasce em Jesus e que se traduz na vida de outras pessoas. Uma pessoa conhecida nossa, ainda bastante jovem, com uma sincera fé em Jesus, perdeu seu marido de câncer. Passado o período de luto, ela tomou a decisão de ajudar voluntariamente com pacientes terminais em um hospital de sua cidade. Talvez alguém pergunte, mas ela já não teria sofrido bastante? Ela disse: a vida tem urgência. O meu desejo é ser uma boa notícia para pessoas que convivem com notícias difíceis. Do que serviria, meus amigos, uma fé que não faz diferença no mundo e na vida de outras pessoas? Ela não passa de um sentimento egoísta e que não muda a vida de ninguém. A fé que transforma é a fé que nasce em Jesus e que se traduz na vida de outras pessoas, na forma como eu lido, por exemplo, com os meus relacionamentos, na forma como eu lido com o meu dinheiro, na forma como eu me coloco no meu trabalho e na forma como eu lido com a criação de Deus. Muitos de vocês assistiram o filme que nós recomendamos nesta última semana, chamado Dois Corações. Diversas pessoas compartilharam que elas choraram ao ver o filme. A família decide doar os órgãos do jovem filho falecido para que outras 5 pessoas possam viver. A fé viva, meus amigos, que transforma, é a fé que nasce em Jesus, reconhece os outros ao seu redor e se doa, como Deus fez. Fé genuína produz mudança na vida de quem crê. Há uma descontinuidade com a velha vida. Por isso, Paulo de Tarso, que era amigo de Tiago, escreve: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Se uma pessoa diz que tem fé, mas isso não afeta a sua vida de maneira nenhuma, essa fé é suspeita, provavelmente morta. Só acreditar não faz diferença. Uma fé viva sempre se traduz de algum modo na vida de outras pessoas. Vejam algo mais que Tiago escreve: se alguém se vangloria dizendo eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é um mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como é que pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios: amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Um empresário cristão, agricultor, participava todos os anos da principal feira agrícola numa pequena cidade americana. O que acontecia de mais extraordinário é que ele sempre ganhava, ano após ano, o troféu Milho do Ano. Ele entrava com o seu milho na feira e saía com a faixa azul de vencedor. O seu milho era cada vez melhor.
Em uma ocasião, um repórter do jornal local abordou o empresário após a tradicional colocação da faixa de campeão, pois ficou muito intrigado com a revelação de como aquele agricultor costumava cultivar o seu produto. O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava boa parte das melhores sementes de seu milho com os seus vizinhos. Como pode o Senhor compartilhar as suas melhores sementes com os seus vizinhos quando eles estão competindo diretamente com o Senhor? Eles são seus concorrentes. O fazendeiro respondeu: é simples. O vento apanha o pólen do milho maduro e o leva de campo para campo. Se os meus vizinhos cultivarem milho inferior, a polinização degradará continuamente a qualidade do meu milho. Se eu quiser cultivar milho bom, eu tenho que ajudá-los a cultivar o melhor milho, cedendo a eles as melhores sementes. E todos ganhamos. Amigos, a fé que nasce em Jesus, ela muda a mim, porque ela muda a forma como eu enxergo ao outro. Vivemos dias muito difíceis, de muitas dificuldades nos relacionamentos. Em larga escala, os relacionamentos humanos profundos são descartados e substituídos por relacionamentos com animais de estimação. E o relacionamento com o dinheiro revela quão centrados estamos em nós mesmos. A propósito, como a sua fé afeta o seu relacionamento com as pessoas? Você precisa dar um passo na direção de alguém? Há alguém para perdoar? Você tem conseguido orar o Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Você se tem feito amigo e amiga de verdade neste mundo de poucos amigos? E como estão as coisas em casa? Há paz? Se o seu casamento já terminou e você está oficialmente divorciado, comece de novo, diferente. Mas se o seu casamento ainda não terminou, saiba que não há motivo para terminar. Isso mesmo. Não há motivo para terminar. Há Deus. E se você enxerga outros motivos, esses outros motivos, com exceção de adultério, que é o que a Bíblia diz, você está inventando uma desculpa e uma justificativa que não tem nada a ver com Deus. Você ainda ouve a voz de Deus? Ou quem é que influencia você? Eu me assusto com as justificativas que eu ouço. Por exemplo, a típica: este não é o primeiro e não será o último, os nossos filhos vão se acostumar. Queridos, já ouviu uma bobagem maior do que essa? Desculpas como estas ofendem a Deus. Existe um Deus que do nada faz tudo. A questão é se nós queremos nos submeter a Deus ou se nós queremos seguir nosso próprio desejo e nossas próprias vontades pecaminosas. Lembra disso. Fé sem obras é morta. Como eu disse há pouco, a ausência do poder através de uma fé viva na vida das pessoas faz com que cada vez mais se criem relações emocionais disfuncionais com animais de estimação. Não fica chateado, mas ouça o que eu vou dizer. Na proporção da dificuldade que a humanidade tem com as pessoas, cresce a relação com os pets. Estamos elevando os pets à condição de humanos e estamos rebaixando as pessoas à condição de animais. Como se a relação com os pets pudesse suprir as necessidades humanas profundas
que não estão sendo supridas por alguma razão na relação com as pessoas. É doentio, meus amigos, tratar animais de estimação como filhos, como muitos fazem. E é doentio colocar a nós mesmos como pais e avós de animais. Esta, meus amigos, é uma atitude que ofende profundamente o Criador. Eu não estou dizendo para você chegar em casa e colocar o seu pet da porta para fora, mas estou convidando você a refletir. Quanto dinheiro custam os pets? Multiplicam-se, pasmem, as clínicas especializadas para pets, as creches para pets, os crematórios para pets, os cemitérios para pets, todos caríssimos. Aliás, permita-me perguntar, quanto você gasta por mês com o seu pet? Dá para comparar? Com quanto você ajuda pessoas? Mais ou menos do que gasta com os seus pets? Você gasta mais com o seu pet ou com a obra de Deus nesse mundo? Se o nosso pet custa mais do que nós contribuímos para a obra de Deus ou para ajudar necessidades, meus amigos, isso ofende a Deus e nós estamos em pecado. Crianças não deveriam ter de disputar ou partilhar colo com os pets. E cada vez mais os pets moram nas casas, nas quais tem um lugar de honra. E cada vez mais os idosos precisam morar em casas de repouso. Será que isso está certo? Uma recente pesquisa perguntou qual assunto mais desagrada quando é tratado na igreja. Resposta fácil: dinheiro. É verdade. Há igrejas onde o assunto dinheiro é problemático e nem sempre a administração financeira é muito clara e muito transparente. Ao mesmo tempo, nós precisamos admitir que na vida de muitas pessoas o dinheiro é um assunto difícil e complicado. Por isso, tratar sobre o assunto dinheiro, falar sobre ele, refletir a respeito dele, não deveria nos causar admiração e nem deveria nos chatear. É da Bíblia a palavra que diz, pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. E algumas pessoas, por causa do dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Como é que uma igreja séria não vai falar de um assunto que é a fonte de toda desgraça no mundo? Uma fé viva nasce em Jesus e precisa se traduzir e transformar a forma como nós lidamos com o dinheiro. Frequentemente nós elevamos o dinheiro à categoria de Deus. Por causa do dinheiro trabalhamos demais, gastamos nossa saúde e depois somos obrigados a gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Embriagados pelo espírito consumista, nos endividamos e desorganizamos a nossa vida. Fazemos escolhas que nos custam um alto preço. Por causa do dinheiro, disse alguém, fui morar com a minha esposa no exterior. Abrimos mão de nossa família, disse-me uma pessoa. Outra disse, por causa de dinheiro, aceitei uma nova função na minha empresa e tive que viajar muito. Perdi a minha família. Por causa de dinheiro, passei a trabalhar durante o dia, estudar à noite, inclusive aos sábados. Perdi a saúde e o amor da minha mulher. Meus amigos, livres para fazer as nossas escolhas, nós nos tornamos escravos das consequências. Como é que nós ganhamos o nosso dinheiro?
é honesto diante de Deus? Como nós gastamos o nosso dinheiro? Se você ganha mais do que precisa, não é apenas para você. É para ajudar outros que passam necessidade e a obra de Deus nesse mundo. Uma fé viva nasce em Jesus e nos faz generosos. Por isso não há cristão que não seja generoso. Uma vida financeira desorganizada é reflexo de uma relação com Deus desorganizada. Cuide com o cartão de crédito e com financiamentos fáceis e a longo prazo. Cuidado com os seus sonhos. Às vezes é melhor a gente começar a sonhar com os olhos abertos, fazendo contas. E que tal você usar aquela fórmula daquele dinheiro que você ganha? 80% você usa para o seu sustento, para o orçamento da casa, do lar, da família. 10% do que você ganha, você guarda para investimentos pessoais em sonhos futuros. E 10% você dedica para a obra de Deus. Meus amigos, há muitos anos eu pratico essa fórmula. E posso garantir para você de que deu certo, funcionou. Deus me abençoou nesse intento, porque eu tomei a decisão de que eu iria honrar mais a Deus do que o meu dinheiro, de que eu iria honrar a Deus com o meu dinheiro. Há uma cena extraordinária no filme Dois Corações. Após a decisão de doar os órgãos do filho e autorizar o desligamento dos aparelhos que o mantinham vivo, a família sai do hospital e eles encontram os amigos que estão em frente ao hospital, em vigília, orando e aguardando os acontecimentos. O pai então se dirige aos presentes com palavras que deveriam nos fazer refletir. Observe o filme, assista o filme se você ainda não fez. O pai diz: antes de ir dormir hoje, ligue ou mande uma mensagem para alguém que você não vê ou não fala há muito tempo. Simplesmente diga o quanto vocês os amam. Não cobre nada, não acuse. Simplesmente ligue e diga algo para outra pessoa que vai fazer diferença na vida dela. Meus amigos, esta é a primeira das nossas tarefas, é a primeira proposição bíblica dos nossos 21 dias. E você tem tempo até segunda-feira à noite para executar essa tarefa. Faça isso, não procrastine, não deixe para depois, faça isso. Se quiser, já faça hoje, mas faça até segunda-feira. Ligue para alguém, mande uma mensagem para alguém que você não vê há muito tempo. E faça algo, diga algo que vai fazer diferença na vida daquela pessoa. Vamos falar com Deus? Senhor, nós sabemos da Tua palavra e agora a ciência, Senhor, confirma o que a Tua palavra diz, que a fé remove montanhas, que a fé transforma vidas. Ajuda-nos, Senhor, a acertar na fé em Jesus, que é a fé que transforma o nosso viver, transforma o nosso agir, e que tem reflexos e que faz diferença na vida de outras pessoas. Senhor, nós pedimos, dá-nos essa fé e ajuda-nos a cumprir a tarefa dos nossos 21 dias, especialmente agora, a primeira tarefa dos nossos 21 dias. Senhor, nós pedimos, dá-nos esta fé, porque nós sabemos que ela nasce em Jesus. Amém.
de quem bebeu do fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça, e dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso, e dos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça. Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo, e valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro, que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca, de quem multiplicou e faz com que nenhum dos seus se perca, que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais nobre, e não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo, que homens vão e vêm, mas ele permanece eternamente, que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. Eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar Deus já me deu, pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo, e eu vou me lembrar que mesmo assim eu nada sou, e sempre acreditar que quando eu morrer eu vou viver